Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais essa noite, na ideia de nós complementarmos um pensamento que começamos na semana passada. Quem que esteve aqui semana passada, levanta o braço para eu dar uma olhada. A maioria. Quem não esteve pode se retirar então, que é uma continuidade, só para gerar um. Nós falamos semana passada a respeito do ego como estrutura da nossa psique que faz com que as coisas desandem. Embora a gente ainda não tenha clareza desses conceitos de ego e self, mesmo falando na semana passada, eu acredito que hoje a gente consegue deixar um pouco mais claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levantem o braço, como nós fizemos na semana passada, e a gente pode ir dialogando, interagindo, porque além do conceito de ego que nós discutimos agora, a gente vai tentar se apropriar desse conceito de self para entender o processo de harmonia do ser. E aí, retomando então o que nós trouxemos semana passada, o ego nós entendemos enquanto essa parte que eu me identifico. Quem sou eu? Como eu me entendo? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, a noção que eu tenho de eu mesmo, na psicologia é o que nós chamamos de eu. E quando esse eu se acha mais importante do que os outros, quando esse eu quer se colocar num lugar diferenciado, seja pela raça, pela crença, pelo corpo, pela religião ou por qualquer outra perspectiva, que nós tentamos fazer um diferenciamento dos outros, este ego está adoecido. E a partir dessa postura de adoecimento, nós temos então várias complicações. Eu trouxe ali só para quem não veio semana passada. Essa questão nós nos apropriamos a partir do Livro dos Espíritos, 913, quando fala do egoísmo, como este ego adoecido, que é a nascente dos nossos males e de todos os nossos vícios. Então, nós fomos discutindo que a partir desse ego adoecido nós temos os quadros de depressão, onde o sujeito não aceita as ocorrências da vida. Nós temos os processos de culpa, onde o indivíduo não admite ter errado e fica se punindo pelo erro cometido. Nós temos as posturas de ciúmes, onde eu acho que o outro é uma posse para me satisfazer ou para atender os meus interesses e os meus desejos. Nós temos a inveja, quando eu acredito que eu tenho que ter mais, que eu tenho que ser o melhor, que eu tenho que estar acima, e quando o outro está nesse lugar diferenciado, eu não consigo administrar e tenho inveja. Temos o medo, e falamos um pouco do medo quando ele entrava o nosso desenvolvimento moral, por medo do que os outros vão pensar, do que vão falar, do que vão dizer a nosso respeito. Temos a indiferença, não sei se vocês lembram daquela cena da criança morrendo de fome que eu trouxe para vocês, e o urubu só esperando a morte dela para se alimentar. Essa postura de indiferença onde nós vemos a guerra, nós vemos o tráfico, os problemas que tomam a nossa sociedade, os problemas sociais, econômicos, e continuamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Nós temos a raiva. Falamos então da raiva enquanto esse ego adoecido que toma todas as coisas que não acontecem no seu tempo e do seu jeito como uma ofensa. E aí nós respondemos com raiva quando o sinal demora para abrir, nós respondemos com raiva quando a pessoa que está à nossa frente não faz o que a gente queria, quando o elevador não chega no tempo. Qualquer coisa que não funciona dentro da nossa lógica, do nosso tempo ou da nossa vontade, nós reagimos com raiva, mostrando o quão adoecido nós estamos. E aí coloquei o que nós não falamos semana passada, mas que o auge, a complicação de tudo isso é o suicídio. O suicídio como a postura extrema do egocentrismo ou da egolatria, onde o sujeito diz, se essa é a vida que tem para viver, eu não aceito, e então ele decide por terminar com a própria vida. Disso aqui, já começamos assim, com a grosseria e com a coisa pesada. Queria que vocês olhassem a cara de vocês nesses primeiros 5 minutos, dizendo, nossa, semana passada eu achei que estava pesado, e aí achei que essa semana ia aliviar e já começa desse jeito. Vocês ficaram com uma cara péssima com essa introdução que eu trouxe. Vocês têm dúvidas, questões? Ficaram pensando na semana passada para cá e foram descobrir que são mais indiferentes do que imaginavam, mais medrosos do que imaginavam, mais invejosos do que imaginavam, mais ciumentos do que imaginavam? Foi isso? Alguns sim. Que bom. Os que não sentiram assim, não entenderam a palestra.
Sugiro que você tente buscar esse material de volta. E aí, podemos continuar? Desculpa a brincadeira. Podemos continuar? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso aqui? Agora é a hora, porque se você não entender isso aqui, não tem como entender o resto para frente, que é um pouco mais complicado. O suicídio não é falta de sentido existencial? E, então, a pergunta que a gente tem, o suicídio não é falta de sentido existencial? A Estela pergunta. Sim, na maioria dos casos, o suicídio é a falta de sentido existencial. Mas o que a gente entende é que o movimento natural da vida, ele dá sentido. O problema é quando o ego quer o sentido que lhe interessa. Então a vida, por sua natureza, ela dá sentido, nós estamos conectados, nós temos pessoas conosco, nós temos muitas possibilidades de sentido de maneira natural. Só que quando o ego quer o seu sentido dentro do dinheiro, dentro da família, do seu filho perfeito, de um corpo disso, disso, daquilo, e ele deseja definir um sentido, aí ele se revolta com a vida, porque a vida está dizendo, não, o sentido da tua vida é esse aqui, mas eu não queria. Eu lembro de um jovem que fez terapia comigo por vários anos, que ele chegou com ideação suicida. E aí a grande questão dele era, ele queria ser um importante jogador de futebol. E aí foi crescendo, crescendo e chegou numa determinada etapa das seleções e ele não conseguiu passar e a partir disso ele queria se matar. Depois disso, ele então tentou a universidade, ele queria fazer, não me lembro qual que era o primeiro curso, e aí ele também não conseguiu passar e aí ele queria se matar e ele começou a terapia. E ao longo do processo, o mais interessante que a gente foi chegando é que ele dizia assim, Marlon, eu quero ser uma coisa assim, ó, muito especial. Eu quero sair daqui da terra e as pessoas saberem que eu passei por aqui. Eu falei, não, legal isso, né? Porque assim, as pessoas que você ama, teus filhos, vão saber que você passou por aqui, né? Não, não, isso é pouco para mim, eu quero ser assim um grande pensador. Digo, olha, pode ser, mas eu não acho que Einstein escolheu ser um grande pensador, ele era o que era. Madre Teresa de Calcutá não escolheu ser uma missionária, ela era o que era, e eles foram fazendo o que as suas almas lhe impulsionavam. Daí você está querendo dizer que eu vou ter que ter uma vida simples? Diga, talvez sim. Mas sim, sem nada de grande diferencial. Tipo ser humano normal, assim, em provas e expiações. Mas estou contando esse caso para vocês porque ao longo de alguns anos, esse homem foi descobrir, porque daí se torna um homem, esse homem foi descobrir o sentido de ser um bom marido, o sentido de ser pai, o sentido de ser um bom amigo, um sentido de contribuir para uma sociedade, cuidando do lixo, sendo um motorista melhor. E aí dá para a gente descobrir quantas coisas incríveis dá para ser numa vida aparentemente simples. Ninguém estava negando a ele ser especial, mas se você é especial, você já é, você não escolhe ser, você simplesmente é e a coisa acontece. Agora, quando eu quero que o sentido da minha vida seja essa coisa lá em cima, vocês lembram que eu falei semana passada que a gente se coloca num pedestal e a vida nos tira desse pedestal porque cada um vai ocupar a altura que pode e deve ocupar. E aí quando ele aceita os sentidos que a vida lhe ofereceu, a coisa fica bem legal. Alguns ficaram tristes aqui, eu estou vendo. Faz sentido, Estela? Alguma pergunta a mais? Podemos avançar? Ok. Então, nós vamos trazer agora o conceito de self. Vocês já ouviram falar em self? O alemão selbst, na tradução do português, nos textos de Carl Gustav Jung, que é um psicólogo suíço, psiquiatra e psicólogo suíço, ele usa self, e as traduções para o português ele usa si mesmo. Ele usa não, né, porque foi traduzido, não foi ele que traduziu. Mas os tradutores usam o termo si mesmo. Então existe o ego, enquanto uma parte que é construída, ou poderíamos até dizer reconstruída a cada reencarnação, para dar conta das demandas da vida, para os problemas, para tentar se situar no mundo, e existe algo que é essencial, que é daquilo que nós não podemos fugir e que vem se construindo ao longo de milênios. Joana de Ângeles chama o self de o espírito, a essência, o Cristo interior, o Buda interno, o eu profundo, cada
Cada religião ou cada filosofia vai atribuir um termo específico, mas todos falando de uma parte imediata, de uma parte impermanente, que é o ego, que é o eu superficial ou que é o eu exterior, e uma parte muito mais profunda. E a relação entre essas duas estruturas, Carl Gustav Jung diz, é uma rolha no oceano. Como o ego, algo muito pequeno em relação a tudo que nós somos. É fácil de nós entendermos isso quando trazemos o pensamento espírita, porque hoje o que você sabe a seu respeito, o que você lembra, o que você consegue lidar, o que é isso em relação às milhares de reencarnações que você já teve? É nada. Nada. Agora o que eu lembro, o que eu sei de mim, se alguém me pergunta quem eu sou o Marlos, sou extrovertido, sou psicólogo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o que isso fala a meu respeito em relação a este espírito que já reencarnou milhares e milhares de vezes, com infinitas experiências? Não fala nada a meu respeito. É uma rolha no oceano. Só que ao invés de esta rolha se submeter ao movimento do oceano, no auge do nosso adoecimento, da nossa loucura, a gente acha que essa rolha é dona de si mesma e tem que caminhar para onde ela quiser. Tá entendendo o que eu estou falando, né? Uns não entenderam, mas vamos lá. O self, então, Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela diz assim, o self é a área nobre do ser, é fulcro das inspirações divinas, donde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo de evolução. É ele que dá o tom da vida, é ele que nos empurra, é ele que diz para onde a gente quer caminhar. Pergunto a vocês, vou trazer um exemplo pesado, vocês aguentam aí? Não pode baixar a vibração, tá? Pensa numa prostituta na encarnação passada, que fazia e acontecia com Deus e o mundo, usando todas as pessoas. Vem agora para essa encarnação. O que dá para ser? Freira? Mãe de família super civilizada, num relacionamento único com o marido? Não dá. Porque ela traz uma estrutura beirando a perversidade. De uma pessoa que não conseguia minimamente estabelecer a relação de um para um. Se esta mulher quiser vir agora e se transformar em santa nesta encarnação, o que ela vai fazer? Sexo dentro da igreja. E nós tivemos então, durante a década passada em especial, um número assombroso de casos dentro da igreja, de abortos, de pedofilia, de relações que todos ficaram abismados. Manuel Flamengo de Miranda já havia anunciado Divaldo Pereira Franco, quando escreve Tormentos da Obsessão, se não me falha a memória, em 1999, ele diz, e se preparem, porque daqui para frente começarão a aparecer inúmeros casos da podridão do ser humano que vai aflorando em determinada circunstância, e que não adianta você querer se enfiar dentro da igreja, porque mesmo lá vai aparecer os teus conteúdos, porque aquilo faz parte da tua realidade. Então volta nessa encarnação e vai ser prostituta. É isso? Porque se for para repetir a mesma coisa, não faz sentido reencarnar. Mas o processo de evolução, ele se dá, diz o espírito Neio Lúcio, no cadinho dos séculos. Então o espírito que teve uma postura perversa na área sexual em encarnação passada, vai ser um perverso -1, -2 agora. Talvez não chegue a ser perverso, mas descomprometido com a sexualidade, tentando sempre lidar com aquilo e sendo tomado pelos seus impulsos, e quem sabe na outra encarnação, tomado um pouco menos, numa relação atrapalhada, em algum momento consiga viver uma relação harmônica com a sua sexualidade, mas se dá no cadinho dos séculos. Isso é o self. É aquilo que caracteriza o sujeito, é a sua verdade, da qual ele não pode fugir. E quando resolve agora, nessa estrutura egóica, querer ser mais ou querer ser menos, o self diz, para com essa palhaçada. Porque só existe uma coisa para você ser, você mesmo. Nietzsche faz uma grande crítica às religiões, o filósofo, faz uma grande crítica às religiões, porque de repente ele faz essa análise de que as religiões vão exigir que as pessoas sejam algo que não existe eco interno. Elas vão se exigir posturas que não têm nada a ver com um processo natural.
E aí a grande frase de Nietzsche é: torna-te quem tu és. Para de brincar de querer ser alguma coisa, nem mais e nem menos. Torna-te quem tu és. Em psicologia, quem tu és é o self. O senhor ia fazer uma pergunta? Você já respondeu. Obrigado. Por isso que eu interrompi, já sabia qual que era a pergunta, já li, já falei a coisa. Você não tem justamente se essa pessoa não poderia melhorar. Pode, mas devagar. Olha que interessante, nós somos reencarnacionistas em discurso. A gente fala de reencarnação, mas a gente não vive a reencarnação. A gente vive a postura de exigência moral igual à da Igreja Católica ou dos nossos amigos protestantes, que estão no tudo ou nada e que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então você se desgraça por dentro para você ir para o céu. Mas de verdade, e tem que fazer isso se eles assim acreditam, porque dali você vai para o fogo eterno, meu Deus do céu, se desgraça. Mas nós somos reencarnacionistas. E quando eu vejo meu filho com os seus maus pendores, eu vou lidar com os maus pendores do meu filho, mas eu estou entendendo que é um espírito milenar, que traz essas tendências desde muito cedo, já me anunciando de onde veio e me mostrando os caminhos que são possíveis. E a gente vai tentando lidar com aquilo ali, dentro também das nossas possibilidades. Mas nós somos espíritos milenares. Isso não é uma postura de acomodação, dizendo, tem um monte de reencarnação, na próxima eu me esforço um pouco mais. Esses tempos eu ouvi uma bobada que disse assim, nessa encarnação, é porque ela pegou amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Aí ela disse, nessa encarnação eu estou aprendendo a amar a mim mesmo. Na próxima que eu vou pensar no próximo. E depois a gente pensa em Deus. Eu digo, bom, vai chegar muito longe essa mulher. Porque não entendeu a proposta da reencarnação, que não é nem de uma exigência exacerbada e nem de uma postura de acomodação. Porque quando nós queremos ser menos do que a nossa alma pode dar, ela também nos cobra. Ela nos exige. E a gente fica naquela coisa de que tem que fazer algo. E a gente sente um negócio porque tem que fazer algo, tem que ser mais, tem que, e a gente não sabe o que é, e às vezes a gente fica ansioso, porque a gente sente um negócio dentro de nós nos pulsando, e a gente não consegue traduzir para as transformações que precisamos viver. O self nos dá a exata medida de quem nós somos. Só que ao invés de olhar para fora, do que o mundo espera e do que as pessoas pensam a meu respeito, a gente começa a entender que o grande percurso é de olhar para dentro. A primeira metade da vida eu me pergunto o que eu quero ser. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo como aquele adolescente queria ser. A segunda metade da vida, Jung nos ensina a perguntar o que eu posso ser. Eu queria ser um monte de coisas, mas eu posso ser isso ou posso ser aquilo? Desde a semana passada eu estou tentando entender a diferença do self para o ego. Onde é que começa um e termina o outro? Porque para mim ainda, você falou que o ego é uma ferramenta Do self. do self. Exato. Mas quando você estava descrevendo o exemplo da prostituta, eu estava entendendo aquilo como ego, mas você estava descrevendo... Ego na encarnação passada. Quando ela era prostituta, aquela era a estrutura egóica. Aí agora ela reencarna aquela que foi a prostituta da encarnação passada. Olha, deixa eu te agradecer a tua pergunta, porque isso aí me... Só que vocês têm daí até as 9h30, 10h30, um pouquinho mais pra frente, assim, porque essa pergunta dá pra gente pensar um monte de coisa, mas eu vou tentar ser sintético, assim, sem confundir a cabeça de vocês. Aquilo que eu sou nessa encarnação, tudo isso que eu penso e as imagens que eu construí a meu respeito, o que vão ser na encarnação passada? Na próxima reencarnação? Inconsciente? Isso vai ser o self na encarnação, da encarnação passada. Porque o self é quem eu sou. Então tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu construí dessa encarnação, todas as lições, as dores, elas vão ser mais uma partículazinha do self. Mas quem disse que essa experiência que ela viveu de divino com todos os aprendizados e dores não compõe o divino dela? Aí é que a gente começa, então pela cara da Lívia eu vou fazer uma explicação mais legal para vocês. Porque qual é a nossa ideia de self? Semelhante a anjo.
com asas, sem sexo, sem vontade, fazendo nada. Esse é o legal que a gente vai tentar construir hoje, depois você me diz se consegue juntar. Mas esta experiência que a prostituta viveu nessa encarnação, com todas as dores, as suas feridas, as suas alegrias, os seus aprendizados e as suas derrotas, elas compõem a sua verdade. Porque é uma verdade aquilo que ela viveu. E isso compõe o inconsciente que vai influenciar na encarnação que vem. E esta experiência de agora vai para o inconsciente para a próxima encarnação. E vai para o inconsciente para a próxima encarnação. Uma bagagem. Então seria a persona dessa encarnação. Desta encarnação. Agora entendi. Nada se perde. Nada se perde. Mas o problema é que as coisas começam a nos influenciar de maneira inconsciente. E ao invés de eu me voltar para o mundo interno para encontrar tudo isso que não está perdido dentro de mim, eu fico olhando para fora e quero que as coisas se percam. E aí nós temos o desajuste. E isso é o maior entrave para a nossa transformação moral. Porque a gente entendeu, pela lógica da Igreja Católica, que transformação moral é uma coisa que se opera de fora para dentro. Eu sou agressivo, então eu preciso conter minha agressividade, e aí eu me torno manso. Eu sou vaidoso, então eu preciso tirar os brincos, os colares, as plumas, porque daí eu me torno simples. Eu sou orgulhoso, então eu preciso abrir mão de poder, abrir mão de hierarquia, abrir mão de possibilidades para me tornar humilde. Gente, esse discurso não condiz com a doutrina espírita. Vocês leiam o Evangelho de ponta a ponta. Esse discurso não está no nosso Evangelho. Esse discurso não está no Livro dos Espíritos. A única questão que faz com que a gente possa se atrapalhar na interpretação é quando Allan Kardec pergunta se o sujeito, pelo seu próprio esforço, poderia se modificar. E a resposta que os Espíritos dão é um arraso. Sim. O problema é que muito pouco esforço se faz. Porque se fizesse uso da vontade, em pouco tempo se transformaria. Aí isso aqui abre para uma outra reflexão, que eu já me perdi de onde eu estou e para onde que eu estou indo, mas acho importante a gente falar. E eu vou só jogar uma bomba na cabeça de vocês, para vocês ficarem pensando. Porque assim, nós aqui não temos vontade de nos modificar? A gente está aqui mentindo? Que a gente está aqui no centro espírita? Nós temos vontade. A gente quer se modificar, a gente quer ser uma pessoa melhor. E por que não está dando certo? Então vou traduzir agora no termo psicológico, porque isso é vontade egóica e não vontade do self. As vontades egóicas não realizam transformação nenhuma. Mas quando o ego se volta para o seu interior e para o self, ele se transforma como no estalar de dedos, como diziam os espíritos Allan Kardec. Só que àquela época de Allan Kardec nós não tínhamos a clareza dessas estruturas para entender que existe uma vontade inferior ou uma vontade egóica e uma vontade superior. Mas olha que extraordinário, Leon Denis já falava isso. No problema do ser, do destino e da dor, ele já faz uma análise de uma personalidade inferior e de uma personalidade superior, de que a personalidade inferior não dá conta da vida e de que a personalidade superior, que é muito maior, é que vai dar as respostas e vai fazer uso da vontade. Já está lá. Problema do ser, destino e da dor. Contemporâneo de Allan Kardec. Uma questão de terminologia apenas. Uma hora você se refere ao self como sendo inconsciente. Isso. O que eu compreendo perfeitamente com a questão da prostituta sendo o ego, que na próxima vida aquela vivência passa para o inconsciente. Compreendo Isso. perfeitamente. No entanto, a definição da Joana é a área nobre do ser, o fogo das inspirações divinas. Isso é uma confusão que a gente vai encontrar em Jung e em Joana de Ângeles. Ela repete o mesmo aspecto do Jung. O que o Jung diz? Que o self, ao mesmo tempo, é o centro orientador da personalidade, que é isso aqui, e ao mesmo tempo é o todo.
que é o conjunto de todas as experiências, de todas as vivências. Então, Joana de Ângeles também repete isso, e em vezes ela diz o self ou o espírito como aspecto essencial, e por outras vezes ela diz o self ou o espírito como o produto das milenares existências inconsciente. Então, eu não acredito que esteja errado, eu acredito que a gente ainda não consegue juntar as duas coisas. Sim, mas talvez, pelo menos que eu tenha compreendido até hoje, não existe aquela... A centelha divina. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então existe a centelha divina, mas a centelha divina, segundo Joana de Ângeles, ainda é imatura. Então o que acontece? Como que ela vai se desenvolvendo? A partir das experiências, das dores, dos problemas. Então tudo isso compõe a essência. Tudo isso faz parte. Não existe como essa centelha se desenvolver sem o todo. Então, todas as minhas dores, os fracassos, os êxitos de todas as minhas reencarnações, elas compõem o self. Porque elas compõem quem eu sou, elas compõem o meu aspecto essencial. E quando eu me torno espírito puro, eu sou o delinquente, a prostituta e todas essas experiências organizadas dentro de mim, isso é que me compõe como divino. Aceito e dou lugar para isso. Dou lugar para essas energias. Isso é mais complexo, mas dou lugar para tudo isso na minha vida. E vocês vão conseguir entender quando a gente trouxer um pouco mais das reflexões de Jesus. Mas então, nós estamos partindo do princípio de que existem aspectos essenciais, e essenciais não entenda como bonitinho, não entenda como bonzinho, não entenda como submisso. Aspectos essenciais quer dizer aquilo que eu sou e de que não dá para fugir disso. E isso orienta o meu processo. Mais do que eu querer dizer quem eu sou, eu preciso olhar para dentro para entender quem eu sou. Eu trouxe aqui um outro esquema para ajudar vocês a pensar a relação de ego e self. Eu vou passar bem rapidinho, porque eu acho que é importante, só para quem ficou com dúvida até agora, ver se entende. Nós temos emoções que são naturais. Medo, tristeza, raiva e alegria, elas fazem parte da nossa emoção. Mas quando elas são movidas pelo ego exacerbado, que se coloca no centro de tudo, o medo se transforma em ansiedade. A tristeza se transforma em depressão. A raiva se transforma em violência. E a alegria se transforma em euforia, ou do falso prazer ou na falsa alegria. Quando estas emoções, elas são orientadas pelo ego, do tipo... perdi meu filho, mas não admito deprimo. Entende? Então, quando elas são tomadas pelo ego exacerbado. Mas quando elas são tomadas pelo self, o medo se transforma em um comportamento mais prudente e não mais ansiedade. A tristeza se transforma numa postura de introspecção. O que Deus quer comigo quando leva meu filho de 4 anos de idade? É uma reflexão lá dentro, não é uma revolta do deprimido. A raiva é uma energia de rompimento que nos leva a uma ação lúcida. Eu não quero mais isso não cabe na minha vida, isso eu preciso mudar. A alegria nos leva a uma postura de entusiasmo. Conseguem perceber a diferença? Facilita, clareia? Ok, então vamos ampliar esse raciocínio. Volta a lista. Na realidade, isso não é a fé verdadeira que você tem que vai transformar o seu ego divino, você acreditar no seu eu interior, verdade, que é a sua fé que vai transformar isso? Sim, mas como que faz essa fé aí, né? Porque Allan Kardec diz que a fé não se prescreve. Então não adianta você dizer para alguém tenha fé. Como que se dá esse processo? Você acordar para isso. Mas como que se dá? É o despertar de Sim, cada um. mas como se dá esse processo? Esse é o X da nossa questão, né? Mas eu concordo, esse é o caminho. Mas como se dá? Aí, olha que coisa interessante. Não, como que é esse despertar? Porque aí ainda estamos na escolha egóica. Ainda é o ego dizendo, eu quero ser divino.
Não vai dar. Lembram semana passada que nós usamos a imagem da semente? Vamos retomar então. O que precisa fazer para a semente se desenvolver? Ambiente. Você não faz nada com a semente. Vai, minha filha, vai. Vamos quebrar a sementinha para ver se brota um negócio. Porque ela tem um tempo. Você precisa construir o ambiente favorável para que ela se desenvolva. Esta é a nossa mesma lógica em relação ao self. Ele tem um tempo. O que nós vimos semana passada é que o ego entra na jogada querendo determinar o tempo, querendo determinar para onde, querendo dizer como tem que ser, e aí a coisa desanda. Porque quando eu quero ser muito bonito, mas não sinto a minha beleza, então eu me torno vaidoso. Quando eu quero ser muito grande, mas não tenho tamanho, eu me torno orgulhoso. Quando eu quero ter o alcance das pessoas, mas não tenho a capacidade de atingi-las, eu me torno ciumento. Então, sempre que eu quero apressar o processo de ser algo que eu não sou, eu vou ter vícios morais. Diga. Oh, meu pai do céu, tem mais umas 2h30. Aonde entra o plano reencarnatório? Eu queria primeiro te perguntar como que você organizou essa pergunta, porque ela é bem ampla, né? O que você pensou de plano reencarnatório? Eu penso que o céu pode orientar o ego quando você começa a entender que você pode ter feito um plano reencarnatório. Sim. Ah, perfeito. Então, o nosso plano reencarnatório está aqui, no inconsciente. Porque vocês sabem o plano reencarnatório de vocês? Não sabe. Mas por que tem um dia que a gente acorda e fala, gente, não posso continuar mais fazendo isso? Eu preciso mudar alguma coisa. Isso é o nosso plano reencarnatório aflorando do inconsciente em determinado momento, das combinações que nós fizemos, das coisas que estão gravadas, mas elas estão numa dimensão inconsciente. Então está tudo no mesmo barco. Concorda? Aí olha que coisa legal. Nós temos um modelo que nos ajuda no processo de despertamento, dizendo, enquanto você não sabe bem como que é e como faz, vai ter um modelinho para te ajudar. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o modelo e guia seguros para o homem na Terra? Jesus. Mas sabe qual é o problema? A gente adulterou a imagem de Jesus. E estou falando a gente pensando que nós vivemos na Igreja Católica por algum tempo, não sei vocês, mas é um bom tempo, assim, me lambuzei de tudo que é parte que dava. Hã? Lambuzando. Sabe a criança se enfia assim e faz aquela lambança toda? Porque dentro de uma lógica hierárquica e estruturas de poder, precisava se construir um Jesus que tivesse ligado a uma submissão. E nós construímos então uma imagem de Jesus que quando você lê o Evangelho, você diz, tem alguma coisa errada aqui. E tem gente tão louca que está pondo o Evangelho em questão. Quando eu faço a palestra sobre raiva, e nós usamos os exemplos de Jesus como ele se irou, sempre tem uma alma penada, reencarnada, que vem e me diz assim no final, mas Marlon, eu acho que Jesus não se irou. Eu digo, minha filha, eu passei um tempo pesquisando, te mostro citação do Evangelho. Lucas, Mateus, Marcos, João, fiz questão de pegar um de cada Evangelho, porque se fosse um Evangelho só podia dizer que estava mais enlouquecido, um de cada Evangelho para mostrar. E você vem dizer que acha que não? Então assim, eu jogo fora até... Porque se a gente for jogar fora a referência do Evangelho, aí acabou tudo, né? Fecha isso aqui também, vamos embora. Se a gente não tiver textos seguros nos quais a gente possa se apropriar, então fecha as portas. Mas eu desconsidero o que está lá escrito, porque eu tenho uma imagem de Jesus, que é uma imagem ligada aos anjinhos, sem sexo, com asinha, tocando harpa, sem vontade nenhuma. E aí quando eu tento me apropriar desta imagem
para que ela dê conta dos problemas da minha vida, ela não dá. Porque isso não me ajuda a resolver os problemas no casamento, não me ajuda a resolver os problemas no centro espírita, não me ajuda a resolver os problemas na sociedade, não me ajuda a educar os filhos, não me ajuda a nada essa imagem de anjinho que nós construímos. Nós resgatamos a imagem de Jesus a partir de alguns estudos, mas o mais interessante é que a gente sai de um discurso religioso de Jesus para entrarmos num discurso científico, porque a psicologia de Carl Gustav Jung traz uma relação que é importantíssima e que eu quero mostrar para vocês. Fiz questão de trazer citação para deixar bem claro isso. Falamos necessariamente de Cristo porque ele é o mito ainda vivo de nossa civilização. É o herói de nossa cultura, o qual, sem detrimento de sua existência histórica, encarna o mito do homem primordial, do Adão mítico. Ele está dentro de nós e nós estamos nele. Seu reino é a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o pequeno grão de mostarda que se transforma na grande árvore. É a cidade celeste. Do mesmo modo que Cristo, assim também o seu reino está dentro de nós. Acho que estas poucas referências universalmente conhecidas são o suficiente para caracterizar a posição psicológica do símbolo de Cristo. Cristo elucida o arquétipo do si mesmo. É como se Jung estivesse dizendo assim, não precisa nem discutir dentro do aspecto religioso. Jesus para o Ocidente é a referência do que é o self, ou a referência do potencial de si mesmo, a referência de quem nós somos e de quem nós podemos ser. Mas para isso, nós precisamos resgatar alguns aspectos a respeito de Jesus numa compreensão pouco menos moralista, um pouco menos fanática, ou um pouco menos impositiva. E quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós temos então ali o referencial seguro do desenvolvimento psicológico. Nós não estamos na esfera da religião, nós estamos na esfera da psicologia, como ciência e como profissão. Jesus pode ser analisado pelas pessoas como referência de conduta para as suas vidas, favorecendo o processo do desenvolvimento psicológico. Parece interessante, né? Quando nós lemos Nietzsche, não sei se vocês já leram, esse filósofo que eu havia citado a vocês, ele diz assim, o único verdadeiro cristão foi aquele que morreu na cruz. Porque todos os outros, na perspectiva dele, foram pessoas que não entenderam bem a proposta. E cada um, conforme os seus tons, as suas cores, deu a sua coloração pessoal, deturpando a essência da mensagem do Cristo. E tudo bem, porque como a gente também é tudo tacanha, o pouco de referência atrapalhada dos outros serviram para a gente até aqui. Mas a doutrina espírita faz um convite mais profundo, de sairmos daquele Cristo, então, impositivo ou descaracterizado, poderíamos dizer, para resgatarmos a essência. Veja que Allan Kardec não começou com uma proposta de uma religião, muito menos de uma religião cristã. Allan Kardec nos trouxe uma filosofia e uma ciência. E dentro de uma perspectiva psicológica, ele pergunta, tem alguém que pode servir de referencial para o desenvolvimento da personalidade humana? E a resposta que os Espíritos dão é Jesus. Aí, ele se volta para a figura de Jesus. Até então, não tinha falado de religião, nem dessa perspectiva religiosa de Cristo. Aspecto moral. Jesus enquanto uma referência do que e de como fazer. E não uma religião repetindo os mesmos pressupostos e as mesmas estruturas da Igreja Católica. E eu falo aqui só para jogar uma lenha na fogueira, que hoje os nossos centros espíritas, eles estão muito mais próximos das religiões e em especial da Igreja Católica do que das escolas filosóficas e científicas.
E Allan Kardec diz em vários momentos, não é uma religião. Não é uma religião. Deve ser vivida religiosamente. Tem aspectos morais que devem ser caracterizados. Porque daí surgiu uns grupos aí meio atrapalhados que quiseram tirar o aspecto religioso no sentido do aspecto moral. E aí, obviamente, que o espiritismo não se sustenta, porque ele tem um aspecto moral, científico e filosófico. E essa é a nossa base. O aspecto moral, ele fala da conduta. Ele não fala dos dogmas no sentido das imposições religiosas. E a gente trocou a missa de domingo pela palestra. Não recebe mais a hóstia, recebe o passe. Mas continuamos com a mesma postura que íamos na igreja, achando que pelo simples fato de eu ir toda semana, eu cumpri com a minha obrigação. E aí, como eu venho no centro toda segunda-feira, eu cumpri com a minha obrigação. Tem nada a ver com doutrina espírita isso? As nossas escolas, os nossos grupos de estudo, muitas vezes têm posturas catequistas, da mesma forma que a professora de catequese impunha. O Espiritismo nos ensina a pensar. Porque se um sujeito vier e assistir todas as palestras, todos os dias até o final da sua vida, e não se refletir, não se analisar, e não pensar, e não buscar se conhecer, não vai acontecer nada. Se entrar naquela sala de passe e ficar pensando no marido, na esposa, nos problemas da vida e não entender quais são as suas questões morais e o seu desafio, o passe não faz nada. E se decorar o evangelho, mas não souber estudar-se enquanto uma filosofia, não vai ter sentido nenhum. A gente precisa aprender a se apropriar da doutrina espírita não enquanto uma religião para ser repetida, porque isso muitas vezes tem acontecido nos nossos grupos de estudo, e não estou falando daqui porque eu não conheço os grupos de estudo daqui, mas digo porque faço palestra no Brasil inteiro, em vários outros países. A gente repete o mesmo modelo, e terminam-se 3 anos de estudo, e as pessoas estão muito parecidas algumas, porque elas não aprenderam a pensar pela ótica da doutrina espírita. E quando eu vivo uma traição, a morte de um ente querido, quando eu vivo uma decepção, quando eu tenho um problema no emprego, quando eu estou num processo obsessivo, quando o ambiente lá em casa não está fácil, eu preciso pensar pela ótica da doutrina espírita e não repetir questões, textos, informações. Ah, isso é obsessão. Ah, tem que ir no passe. Ah, tem que ter fé. Meu Deus, vai estudar. Digo estudar no sentido de pensar, refletir, amadurecer, construir. E para nós, quando estamos à frente de uma casa espírita, é muito fácil perceber as pessoas que se apropriaram da doutrina espírita como filosofia e as pessoas que se apropriaram da doutrina espírita como religião. Porque os que se apropriaram como religião vão passar 10 anos e vão estar muito parecidinhos, com as mesmas queixas, com as mesmas reclamações, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E os que se apropriaram do espiritismo enquanto uma filosofia de vida, eles mudam as suas perguntas. Os problemas talvez sejam os mesmos, mas a forma de encarar, de lidar, de resolver e de pensar é diferente. E quem está aqui, rapidamente percebe isso. Vocês acham que eu peguei muito pesado? Pegou, mas não estão reclamando. Então só existe reforma, só existe mudança quando você se apropria do aspecto filosófico. É isso? O aspecto filosófico vai ensinar a pensar. Mas o que vai fazer a transformação é o pensar sobre si mesmo, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Como que se transforma? Pelo autodescobrimento. E o que é autodescobrimento se não aprender a pensar a seu próprio respeito? Então a filosofia espírita nos ensina a pensar sobre a vida, para que a gente se coloque como autor dessa vida, para que a gente se pense como personagem principal desta minha vida. E aí a transformação acontece. Aí você pensa em você, mas pensa muito. E daí? Continua pensando. Não, e daí? Continua refletindo e continua achando muitas coisas. Aí vem a apresentação de Jesus como modelo. Se a gente não tomar cuidado, o modelo vai ser fora pra gente. Isso, perfeito, Lívia. Porque daí a gente vai aprender a olhar para Jesus enquanto referência de pensar e de ser, não enquanto modelo no sentido do enquadrar. Porque aí nós estamos
Não sei se vocês já viram esse tipo de gente, mas me dá um desgosto olhar esse tipo de gente. Estava num centro espírita fazendo uma reunião com uma equipe, e aí nós discutindo um determinado problema, aí uma moça vira, dois grupos que estavam com um problema grave. Aí a moça vira para mim e diz assim, mas Marlon, a gente tem que perdoar porque eles não sabem o que fazem. Eu digo, ai, pelo amor de Deus. Dá um soco na cara de uma mulher dessa, porque ela só se apropriou de uma frase. A minha vontade é dizer, meu bem, se você realmente pensasse isso, você não estava fazendo o fervo que você está aqui. Porque depois do fervo que está implantado, você vem com um discursinho desse de perdoa porque eles não sabem o que fazem? O que é isso? Se você tivesse entendido a lógica do perdão, você não tinha feito o problema que você fez até agora, porque, no meu ponto de vista, ela era muito mais o desencadeador do problema do que a solução. E depois que o circo está pegando fogo, ela põe as mãos na cruz e diz, Pai, perdoa. Porque, pelo amor de Deus. Foi alguém que pegou Jesus e quis colocar uma formatação. E não Jesus enquanto uma personalidade que me ensina a pensar a vida. Esse é o aspecto essencial que eu queria trazer para vocês. Jesus enquanto referencial para que a gente possa se pensar. E aí, olha que interessante. Quando falamos de Jesus, segundo o Evangelho, ele é o rei dos judeus. Segundo Emmanuel, é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. E segundo o Livro dos Espíritos, é guia e modelo da humanidade. Ele é o modelo orientador do nosso percurso. Nós deveríamos estudar mais sobre Jesus. Não enquanto figura histórica, porque de repente a gente se perde num monte de questões históricas, não enquanto imposições moralistas, mas enquanto postura frente à vida. A gente pensa muito pouco Jesus enquanto uma postura frente à vida. E eu quero trazer para vocês alguns aspectos que para mim são referenciais para que a gente comece a olhar Jesus. Coloco ali que para mim ele é uma referência do início ao fim da vida terrena que ele nos apresentou. E a primeira, desculpa que falhou ali por conta da letra, a primeira grande marca da estrutura e da orientação do desenvolvimento da nossa personalidade é o nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2. Ele que era o rei, o espírito mais nobre que a terra já viu, nasce numa manjedoura. A gente pode ficar pensando que não deu tempo de planejar, porque Maria estava grávida, teve o censo, tiveram que sair correndo, como ela não podia andar rápido, o burrinho não colaborava, eles chegaram atrasados, tinham um lugarzinho bom, mas não deu e foram para uma estalagem que não estava bem preparada. Gente, ele podia escolher o mais suntuoso de qualquer um dos palácios do mundo, porque ele faz parte do nosso planeta como responsável desde a sua criação. É a maior referência. E ele nasce no anonimato de uma manjedoura. Olha nos ensinando a pensar que o mais alto de todos não fez exigências em relação às questões passageiras do mundo. Quando precisou fazer exigências, ele fez. Quando precisou que as coisas se organizassem, ele fez. E na hora que a mãe quis que a coisa saísse de um jeito, ele diz, cala a boca, que não é minha hora. E fala para a própria mãe como que as coisas têm que ser. Porque são as coisas essenciais. Mas para as coisas passageiras, não gasta tempo. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, eu fico pensando, o que não é passageiro hoje em dia na nossa vida, né? Quase todas as coisas. A ordem que a gente vai morrendo para voltar para o plano espiritual, o salário, o cargo, as decepções, os problemas, quantas dessas coisas são passageiras? Ele que era o rei dos reis, o espírito mais nobre que a terra teve, escolhe o lugar mais simples. Será que ali ele já não está nos ensinando a pensar? Quanta coisa a gente tem para pensar a partir disso? Meu Deus, eu não admiti que o meu chefe tivesse me mandado embora. Jesus era o espírito mais nobre e escolhe nascer numa manjedoura.
E eu estou aqui querendo exigir o quê? Ah, porque a sociedade foi preconceituosa, porque me trataram mal, porque me desrespeitaram. Os momentos finais da vida de Jesus foram de um desrespeito que toca o coração de qualquer um que se transponha. Quando ele diz que os homens pegam um caniço e lhe dão na cabeça, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, ironizando como rei dos judeus, lhe cospem a cara. Vocês imaginem um espírito puro, a alma mais nobre que já esteve na terra, se submetendo a tudo isso, e quando lhe agridem, alguém lhe diz, não é o rei dos judeus? Então diz quem foi que te bateu? Ele poderia dizer quem foi que bateu, não poderia? Mas não o faz, para não constranger, porque não era momento. E depois de todas estas circunstâncias, nós voltamos para a nossa vida e começamos a pensar a minha vida por um paradigma diferente. Porque quando meu marido fez algo e eu digo, eu não admito, eu digo, gente, será que eu estou no lugar de quem admite ou não admite? Porque esse lugar do não admito é o lugar do rei, do príncipe. Nem princesa tem essa de admito ou não admito, porque é o rei que manda. E na hora que eu estou lá descarregando a buzina no moço da frente, porque deu 5 segundos que aquele sinal abriu e ele não foi, eu digo, gente do céu, que lugar é esse que eu estou me colocando? Em Lucas capítulo 22, ele diz, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha o referencial de uma nova forma de pensar. Ou a minha vontade, ou a vontade de Deus. E quantas vezes nós nos debatemos na vida porque estamos preocupados em impor a minha vontade, o meu tempo e do meu jeito. Ele que era puro, diz para que Jesus, diz para Deus que seja tua vontade. Isso não dá para pensar muitas coisas a nosso próprio respeito? O vocabulário popular diria, não dá muito pano para manga, é isso? Quantos dos tropeços na vida são porque nós queremos impor a minha vontade? Glorificai o teu filho, aí você diz, agora ele se perdeu na arrogância, né? Glorificai o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Eu quero que as pessoas me olhem, mas porque a partir disso elas vão me encontrar como referência para chegar até ti. A gente ficou só com a primeira parte, eu quero que as pessoas me olhem. Às vezes até termina a palestra e tem um pessoal bobadinho assim, que daí diz, não, é de Deus, é glória de Deus, mas lá no fundo a gente está eufórico porque se saiu bem, ou fica péssimo porque se saiu mal. E aí ficamos com discursos superficiais. E o último momento é o da crucificação. Depois de tudo que aquele homem passou, ele ainda volta-se ao céu e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha a postura de compreensão, de tolerância, de respeito ao tempo de cada um, de humanização, de humildade. A gente vai ter que passar um pouquinho rápido aqui, porque eu me perdi no horário. Poderia pôr a culpa nas perguntas, mas eu acho que as perguntas foram muito boas, então não vou pôr a culpa nas perguntas. Então a gente pula essa parte aqui, pula a parte da humildade, mas Jesus acaba sendo para nós o maior referencial de humildade. E aí fica o grande desafio para a gente pensar o que seja humildade. Porque humildade não quer dizer submissão. Humildade quer dizer submissão, ou então, vamos olhar para isso aqui que vai nos ajudar. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Eu tenho um alcance, mas existem limitações que eu preciso me submeter. Modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza, de inferioridade em relação a alguém ou algo. A nossa pergunta é, a quem eu tenho que me submeter? Ao que eu tenho que me submeter? Porque se eu me submeto a qualquer um, eu não chego em lugar nenhum. A quem o ego tem que se submeter? Ao self. Mas em geral, a quem nós nos submetemos? Ao que os outros pensam, ao que os outros acham, ao que vão dizer, ao que vão falar, a aparência, com medo de ser criticado, de ser excluído, de ficar sozinho, com medo de ser humano. Reverência ou respeito para com superiores. Aí a coisa começa a ficar legal. Eu vou me dobrar
sim, às forças superiores. Porque na hora que meu filho morre, na hora que eu preciso me mudar, na hora que a vida me oferece situações que eu não tenho escolha, nós estamos falando de uma força superior. E o que cabe fazer a uma força superior, o sujeito humilde? Se dobra. Mas não é se dobrar a qualquer coisa. Fulano, o que você quer comer hoje? Ai, tanto faz. E o que você quer fazer? Não, qualquer coisa tá bom. E o que você quer? O que a gente estava pensando lá no centro, fazer uma... Ah, tudo bem. Isso aí a gente pamonha. Não tem vontade para nada e não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas que fizeram diferença na vida, a exemplo de Martin Luther King Jr., a exemplo de Sai Baba, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de tantas personalidades que fizeram diferença na vida, eles sabiam muito bem o que queriam. Mas não foram eleições egóicas. Madre Teresa de Calcutá queria ficar numa vidinha simples dentro do convento, bem quietinha. Mas de repente uma força dentro dela pulsava e ela dizia: eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu não posso mais ficar aqui fechada enquanto os meus irmãos morrem de fome lá fora. E ela faz pedido ao Papa para poder sair da igreja sem precisar romper com ela. Olha que símbolo de humildade. Francisco de Assis vê essa coisa absurda acontecendo na igreja e ele entende que perdeu-se a essência do evangelho e que precisa se resgatar os aspectos essenciais, mas se submetendo às ordens do Papa, e não aquietou enquanto não teve a aquiescência do Papa para poder ter a sua congregação. Não é gente louca que vai saindo e fazendo o que dá na telha. São pessoas conectadas com o seu aspecto essencial e que conseguem colocá-lo no mundo. Eu preciso sair dessa relação que é prejudicial, mas eu posso sair de um jeito harmônico ou posso sair de um jeito demoníaco. Eu preciso operar algumas mudanças, mas eu posso fazer mudanças de um jeito destrutivo e desrespeitoso ou de um jeito que considera. Nós temos elegido a aparência. Então, ao invés de ser verdadeiro o suficiente para chegar lá no centro espírita que eu frequento e dizer: olha, eu não estou gostando disso aqui, eu não estou gostando desse grupo de estudo, isso aqui não está me agradando, a gente simplesmente vira as costas e vai embora. Enquanto me atendeu, enquanto era bom, eu estava lá. Na hora que já não é do jeito que eu quero, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Por que eu não falo? Porque eu estou preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar. Não me disponho de fazer diferente. Olha, eu não estou achando muito legal disso, queria contribuir dessa forma, de outra forma, ajudar a pensar, fazer, porque eu acredito que isso aqui pode ser legal. Isso são de pessoas corajosas. Mas a gente se finge de humilde. Depois encontra a Lívia lá fora, no café, outro dia: você não está mais indo no centro? Não, essa semana eu vou. Não ter a cara de pau dizer: não vou porque eu não gosto, mas você falou uma coisa que eu não gostei, não vou mais. Para dar a ela a oportunidade de pensar ou não pensar. Não, a gente se faz na linha do bonito, do bonzinho, bem queridinho, e depois a gente fala pelas costas das pessoas. Quando a única pessoa que a gente deveria se referenciar é para o coordenador, é para o marido, para as pessoas que estão envolvidas na situação. Mas porque a gente quer parecer anjo sem ter estrutura moral para isso, a gente assume uma postura aparentemente branda, que na verdade é uma postura falsa, de descompromisso com a verdade. Se todos nós que estamos no movimento espírita estivéssemos comprometidos com a verdade, eu tenho certeza que os nossos centros seriam muito diferentes e muito maiores do que eles são. Se todos nós que estamos dentro da família estivéssemos comprometidos com a verdade, as nossas famílias seriam outras. Porque o marido ou a mulher não tem a hombridade de dizer: eu estou insatisfeito, eu estou com medo, eu não gostaria que as coisas fossem assim, mas tem o mau caratismo de sair de trair e de manter-se silencioso lá fora, pelo descompromisso com a verdade. A gente não fala as coisas que precisa falar para os filhos. Não fala para o marido, não fala para a esposa, não fala para os amigos, a gente simplesmente se afasta. E daí quando diz vamos marcar, a gente diz: vamos marcar. Olha, fulano, a gente não vai marcar. Porque eu não tenho mais me sentido confortável do teu lado, você começou com um negócio de só dinheiro, essa coisa não tem me agradado, eu queria te dizer que desse jeito eu não me sinto mais à vontade da gente sair. E dou ao outro a oportunidade de pensar sobre a sua própria vida, porque eu fui verdadeiro. Jesus acolheu todas as personalidades. Prostitutas, ladrões e delinquentes. Só teve uma exceção: os hipócritas. Os hipócritas
são aqueles que abriram mão da verdade para alimentar a aparência. Isso é o maior dano que a gente pode oferecer ao desenvolvimento da nossa personalidade. Porque então nós estamos negando os nossos aspectos essenciais, quem nós verdadeiramente somos, para atender às expectativas do ego. Em termos evangélicos, o que chama isso? Hipocrisia. Quando nós assumimos a postura da verdadeira humildade, no compromisso de se submeter à verdade, a Deus e nada mais, então aquilo que era depressão se transforma agora em processo de aceitação. Aquilo que era culpa assume as características da responsabilização. Aquilo que era ciúme se transforma em parceria. O que era inveja reconhece-se como reconhecimento. O medo se transforma em enfrentamento, a indiferença em caridade, a raiva em ação lúcida e o suicídio em transformação. A partir do momento que nós assumimos a verdade de quem nós somos, tudo aquilo que caracterizava como os vícios morais ganham outra cara. Esse é o referencial de Jesus para as nossas vidas. E no finalmente do seu processo, ele ainda diz: no mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Jesus é o nosso maior referencial, porque conseguiu assumir a verdade acima do que as pessoas poderiam pensar ou achar, porque o seu único compromisso era com a sua verdade e com a verdade que emana no mundo. E a partir do dia que nós assumirmos esse referencial de sermos verdadeiros, as coisas se transformam em definitivo na nossa vida. Por isso, gostaríamos de lembrar do poeta que traz Jesus ao dizer: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Sejamos nós, meus irmãos, as criaturas agradecidas a Deus pela oportunidade de estarmos na Terra, pelo farol que a doutrina espírita tem sido na nossa vida, e que sejamos nós, os homens corajosos, capazes de assumirmos Jesus como modelo e guia para todas as ocasiões da nossa vida. Por passar do tempo, vocês me desculpem pela atenção de vocês. Muito obrigado.